Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo episódio aí do podcast Missão Desenho. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo, meu primo. Nossa família é tudo de artista, né, É, Joe? por aí. Meu primo, meu amigo também, uma inspiração aí para mim. E a gente está aqui para bater esse papo aí bem legal sobre desenho, arte, mercado. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar, eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, né? Do Obit, né? Do maismaker.com.br, que é uma empresa que fornece material de maker para escolas e pessoas físicas. maismaker.com.br. Vai ter aqui no cantinho da tela, em algum lugar, um QR Code para você estar conhecendo o trabalho dessa empresa, muito legal, tá? Também quero agradecer o estúdio de tatuagem Fernandinho Tatus, né? Você aqui da Zona Norte ou de São Paulo quer fazer uma tatuagem legal, uma empresa séria, um artista mesmo, Fernandinho Tatus. E também agradecer a escola que eu sou professor de artes nessa escola, o Colégio Edificando Gerações, um colégio cristão, né, com uma cosmovisão cristã. É um projeto muito bacana, muito legal, que eu acredito demais, porque lá a gente tem uma cosmovisão com valores cristãos. Então, os seus filhos, né, os alunos lá da escola, eles vão estar aprendendo os valores cristãos, só valores positivos, coisas boas, né? Então, é um projeto que eu acredito bastante. Obrigado, porque se não fosse esses patrocinadores, eu sou muito grato aos patrocinadores, porque se não fosse eles, esse projeto não teria começado. Agora, vamos conversar então, Bora. Jonatas Zavascki Agnello. Ó, Esse pensa no mesmo. nome de artista. Nome complicado, né? Nome complicado, mas é nome de artista, aí que é legal. É, Jonatas, fala um pouco, né? Vou chamar ele de Joe, né? Joe, a gente chama ele de Joe. mais fácil. O apelido dele é melhor que o meu. Não vou contar o meu, não, senão É, deixa vocês vão quieto, me deixa zoar quieto. aí, mas o dele é melhor que o meu, né, Joe? E, Joe, me fala um pouco de você. Quem é você? O que que você faz? Então, vamos lá. Então, eu sou o Jonatas, né? Eu trabalho atualmente numa empresa de outsourcing para jogos. É uma empresa da Ucrânia. E eu traba trabalho com arte desde o começo, né? Nunca trabalhei de outra coisa. Eu Que comecei. inveja. Eu não tenho inveja, quer dizer. Vamos lá, pra gente chegar lá. Eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei fazendo faculdade de desenho industrial, né? Na época eu não sabia. Eu sabia que queria, tipo, gostava de desenhar, mas não sabia que era uma coisa que dava pra ganhar dinheiro. Acho que a gente não tem muito essa. Não sei hoje em dia como tá, mas na minha época, assim. A gente não tinha muito essa ideia que dava pra ganhar dinheiro desenhando, né? Desenhar é muito uma coisa vista como um hobby, assim, uma coisa de criança até, né? Então eu fui fazer faculdade, precisava fazer alguma faculdade, vi lá que tinha desenho no nome, falei, vou fazer isso aí, seja lá o que Deus quiser aí. E aí entrei lá, decepcionei um pouco, porque eu vi que, como era de se esperar, né, não era só sobre desenho, né? Era mais a ver com design, tudo mais. Mas fiz a faculdade. Aí no meio da faculdade eu arrumei um estágio lá na faculdade mesmo, mas era para trabalhar como designer. Fiz um tempo ali, como entrei lá como estagiário, fui subindo, subindo, e lá nessa faculdade a partir de um certo momento ali na carreira, a gente podia decidir se trabalhava mais com design ou com ilustração mesmo, né? E aí eu fui pro caminho da ilustração, fiquei lá mais um tempo, no total eu trabalhei lá acho que uns 10 a 11 anos por aí. E aí quando foi em 2021, ou acho que 2022, apareceu essa oportunidade para mim para essa empresa. E aí lá eu trabalho 100% com arte, né? Porque na faculdade a gente fazia muita
muitas outras tarefas, né? Tarefas paralelas, assim, não necessariamente de ilustração. Então, eu também fiquei com vontade de procurar um trabalho em que eu fizesse só arte. Então, aí acabei conseguindo essa. Eu não vou entrar no processo, talvez depois a gente conversa sobre como foi o processo, só para não estender. Aí entrei lá e tô lá até hoje, né? E tá sendo legal a experiência, tá sendo bacana. Pô, que legal. Muito, muito bacana mesmo. É só pro pessoal, né, que tá assistindo, às vezes não conhece. Você falou que é uma empresa de insourcing, né? Outsourcing Outsourcing. é uma empresa assim, tipo, tentar resumir bastante. A gente não cria jogos, a gente cria as peças gráficas para aquele jogo. Então, a gente cria personagem, cria ilustrações, cria animações, mas a gente não participa do desenvolvimento do jogo em si, a parte da programação e tudo mais. A gente faz a parte artística gráfica de um jogo. Então a empresa vem pra gente já com uma ideia de jogo, às vezes já com um jogo pronto, só para produzir alguma coisa, ou às vezes eles querem produzir um jogo, tem só uma ideia e aí a gente ajuda na parte artística, mas a gente não trabalha na criação do jogo, né? É uma empresa, é como se fosse uma terceirizada, né? A gente pode dizer Ah, assim. então é como você tem a empresa, vamos supor, uma empresa grande, um exemplo, né? Sim. Que ela tem o projeto de um jogo. E aí dentro desse projeto, você tem outras empresas menores que fazem pedaços do Exato. projeto. É mais ou menos, aí deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu trabalhei num. Eu trabalhei não, perdão, eu fiz curso de desenho ali na Paulista. E o pessoal falava muito que um dos professores daquela escola, ele trabalhou na animação A Princesa e o Sapo. E aí Uhum. a gente tinha na cabeça que Que ele ele fez tudo, né? que ele era o desenhista do. Sim, sim. E até tinha muitos alunos que iam estudar lá porque ele era o desenhista e ele trabalhou também no Peixonauta. Aham. E aí a gente achava que ele que era o desenhista. E aí depois, quando a gente É. vai se aperfeiçoando no mercado, a gente entende que na verdade ele fez lá, tipo, tem Fez uma pedra, uma né? pedra, tipo isso, É bem exatamente, por né? aí mesmo. É normal que quanto maior a escala do projeto, mais segmentado ele seja, né? Então, quando a gente tá falando de jogos assim, tipo, gigantes aí, né? Eu não vou citar nomes, mas todo mundo consegue imaginar um jogo grande aí. É normal que existam muitas e muitas pessoas e às vezes mais de uma empresa, né? Trabalhando no mesmo jogo, fazendo às vezes as mesmas funções, né? Mas é tudo muito separadinho e até mesmo como profissional, né? Quando a gente, pelo menos a minha empresa, ela era do Brasil, né? E aí a empresa foi adquirida por um grupo lá de fora. E a gente vê que assim, aqui a gente faz um pouquinho de tudo, né? Você faz um pouquinho de personagem, um pouquinho de cenário, tudo. Mas lá fora é mais dividido ainda. Então, a gente brinca, mas realmente vai ter o cara que vai só fazer a pedra, entendeu? Nossa, a grama, né? É só a Isso é grama que vai em cima da pedra. uma empresa só pra fazer a água, Sim. meu. Cara, pior que tem. Pior que é mais comum do que parece, sabe? Tipo, não sei se o pessoal que não trabalha nessa indústria sabe disso, mas é bem assim mesmo. É muito, muito, muito divididinho. Divididinho, Sim, segmentado, é. de fato. Imagino mesmo. Pô, que legal. E então você começou a trabalhar aí nessa empresa. E aí você falou também que antes na faculdade você trabalhava ali, você escolheu ir para o lado da ilustração. Sim. Semana passada a gente teve aqui o Wilton, né, que trabalhava com histórias em quadrinhos, que é outro mercado, né? É. E eu acho legal de falar isso aí, que nem a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que quando o menino ali com entre 9 e 12 anos, que ele começa a desenhar mais, porque até os 9 anos, eu acho que toda criança gosta de desenhar. Hoje com o celular,
diminuiu bastante, né? Muito. Mas na nossa época que não tinha celular, a gente não é velho, mas Só um na, pouco. na nossa época que não tinha celular, até os 9 anos, todas as crianças gostavam de Sim. desenhar. A partir dos 9 anos, aí já começa a dar uma funilada, né? Era até bom na escola, né? Se você sabia desenhar, você era tipo Não, era quem nos não. Ou você trabalhos e tinha que tal. jogar bola ou você tinha Ou que sabia desenhar, saber né? Um desenhar. dos dois. E na sala, por sala, por sala você Tinha tinha pelo menos um. pelo menos um, né? E aí, bom, e aí esse menino de 9 a 12 anos, que ele começa a se interessar por desenho, normalmente ele tá meio perdido, né? Ele não sabe o que fazer. E até a gente brincou aqui que 99% dos casos, a esperança dos pais, ou ele vai ser arquiteto, ó filho, faz arquitetura, que arquitetura, né, que não tem nada a ver com Sim. desenho, ou você vai ser aquele pobre coitado que vai vender sua arte na praia, né, vai vender quadro na rua. Então, e não imagina que existe um mercado gigantesco Gigantesco. aí, né, e aí você falou da ilustração, e eu até tenho uma história que eu queria contar, que é do quando eu fui fazer antes de a gente fez a gente começou a Sim. faculdade de desenho industrial junto. Mas antes de fazer desenho industrial, eu comecei arquitetura. Ah, ou E é publicidade. Publicidade é muito comum é também. verdade, tem também, mas Tem também. todos que eu conheci, a maioria era arquitetura, né? E aí quando eu comecei na faculdade de arquitetura, super animado, né? Pô, fazer arquitetura, tal, vou desenhar. E eu lembro que no primeiro dia de aula, a coordenadora do curso, a junta todas as turmas, assim, num salãozão, assim, sabe? Todas as turmas. E ela fala assim: eu quero fazer uma pergunta, eu sou a coordenadora do curso de arquitetura, quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui entrou no curso de arquitetura porque desenha desde criança e o pai e a mãe falou: pô, você desenha bem, meu, você Já tinha que vai fazer embora arquitetura. agora. Exatamente. Quem levanta a mão? E eu, felizão, né? Levantei Vou me dar bem, né? Vou vou me me dar dar... bem, né? Quase que eu levantei as duas mãos, É, assim, levantei a mão animada. Falei, vocês estão tudo no curso errado. sim, cara, é bem isso. Ó, vocês que levantaram a mão, vai pra casa, Sim, reflete, vocês estão tudo no curso errado. Aquilo, gente, aquilo me sim. desestabilizou, assim, né? Pô, você já começou na ilustração, né? Fala um pouco o que é ilustração, porque muita gente não sabe, né? Conhece o nome, mas pô, qual é a diferença de ilustração para os desenhos que eu faço? Então, vamos lá. Então, assim, ilustração é uma parte, né? É um segmento ali do que a gente pode dizer assim de trabalhar com arte, né? Ilustração é uma das coisas que a gente pode fazer. Tipo, só voltando um pouco no que você falou, que eu me lembre, né? Antes, eu não sei se hoje tem, mas antes a gente não tinha uma faculdade para pessoa que queria desenhar. Você sempre teve cursos, né? Eu mesmo, eu já fiz alguns cursos e tal. Acho que a gente tem até mais cursos online do que de fato numa escola, assim. Mas faculdade, uma graduação em desenhista ou artista, eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza que não tinha, pelo menos assim, ao meu alcance, né? E eu não sei se hoje já temos. Eu sei que lá fora é muito mais comum e muito mais bem visto do que aqui, né? Lá fora a gente tem faculdade de artes tradicionais, de todo tipo que você imaginar, graduações mesmo, com diploma e tal. Aqui não é uma coisa muito comum, né? Até por isso que a gente acaba, nós, pessoas que gostamos de desenhar, né? A gente acaba indo para caminhos diferentes porque não tem, né? Algo que se encaixe, né? Igual eu mesmo disse, eu entrei no desenho industrial porque tinha desenho no nome, mas tinha, para não dizer que não tinha nada a ver, quase não tinha nada a ver com desenho, né? Eu Foi mais... na arquitetura tinha uma matéria só, que chamava É, desenho de observação. Era só a única matéria de desenho na então, arquitetura, era o essa. desenho industrial que eu fiz depois, eu acho até que o curso mudou de nome, se eu não me engano, mas ele era mais design do que desenho mesmo. A gente aprendia a desenhar, né? Tipo peças, peças automotivas, assim, coisas tipo mobiliário, era mais um desenho industrial de fato, né? Não era o desenho que a gente imagina quando você fala desenho, né? Mas aí, depois que eu fiz a faculdade, né, tudo mais, eu fui entendendo mais sobre isso.
E aí, agora respondendo a sua pergunta, né? Então, assim, a gente tem vários segmentos, assim, da arte, né? A ilustração, pelo menos o que eu entendo, né, como ilustração, é quando a gente fala de uma peça que ela contempla tudo ali, né? A gente tem um personagem dentro de um cenário contando uma história, aquele frame ali, aquela imagem é uma ilustração, né? Eu mesmo, quando eu comecei, eu achava que ilustração era tudo, né? Ou já tive aquele clássico perrengue de quem trabalha com isso, que é quando você vai preencher um formulário, alguma coisa, você é o quê? Aí, Eu às já vezes eu, passei por isso. às vezes eu colocava ilustrador, ou sei lá, desenhista, né? Também é uma dificuldade que a gente tem, mas então, a ilustração, que eu entendo como ilustração, é isso quando a gente tem uma cena completa, que ela abrange tanto o personagem quanto o cenário, tem uma história rolando ali, mas é diferente de um quadrinho em que você lê a história numa sequência, né? Tem uma sequência de quadros com falas e tal, em que você lê aquela história. A ilustração é tudo isso condensado numa imagem, né? Pelo menos é como eu vejo a ilustração, assim, né? Eu acredito que a ilustração, no meu modo de ver, quando os meus alunos perguntam, né, que eu falo sobre mercado também nas minhas aulas, o que eu falo para os meus alunos é assim: imagina que você vai explicar alguma coisa para alguém. Uhum. Eu vou explicar para você a, a importância de Santos Dumont. E aí eu falo para você e você não entende, às vezes você não consegue entender. Eu falo para você, aí eu vou te dar um exemplo, eu falo assim, ó, vou fazer uma ilustração para você, vou Uhum. ilustrar para você o que eu acabei de falar. E aí às vezes você dá um exemplo. Eu acredito muito que a ilustração, ela explica alguma coisa, ela conta alguma história, né? Não sei se na minha visão tá certa, mas até quando eu trabalhei na Veja, que eu fui um tempo ilustrador da Veja, tinha muito disso, que a nossa missão como ilustrador era explicar o texto em uma imagem. Sim, é mais ou menos E isso é também. uma coisa que eu gosto muito, né? Assim, dentro da ilustração, a gente também tem ilustrações para assuntos específicos, né, que a gente acaba dando outros nomes, mas ilustração pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você chega lá com a ideia do seu jogo, eu quero fazer um jogo medieval, assim, assim, e a gente tem o trabalho, às vezes, de criar uma imagem que vai pegar aquela ideia do cara que só sabe trabalhar com texto, ele tem aquela ideia na cabeça dele e tentar transformar aquele texto que ele tem na cabeça dele, de como ele imagina aquele jogo dele, numa imagem que represente a ideia do cara. Que o cara ele vai ver aquela imagem e falar, nossa, o jogo é isso que eu quero. Então é mais ou menos isso que você está falando mesmo. O nosso papel de explicar, de mostrar para a pessoa de uma forma diferente do texto, né? Mostrar numa É como, imagem. meio como se você desse vida à Sim, ideia. exato. Desse vida à ideia. Ela saísse do texto, saísse da cabeça e ela Sim, passa a ser uma imagem viva, né? exato. Tem até uma discussãozinha boba aí no meio do mercado de artes aí, que toda ilustração é uma arte, mas nem toda arte é uma ilustração, né? Que, É, por exemplo, o cara que ele pinta um quadro, ele não tá fazendo uma ilustração, né? Ele tá muito mais preocupado com o sentimento, com a história, com a sim, emoção, mas ele não tá ilustrando nada, sim, né? exato. É que a arte ainda mais quando você vai para esse ramo da arte mais plástica, assim, é um assunto muito complexo, né? E polêmico, 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 polêmico. polêmico. É, Mas não. eu diria que é por aí. Assim, a termo de curiosidade, na minha área, né, a gente faz muito pouca ilustração. A gente trabalha mais com concept mesmo. A ilustração não é que não exista, mas é bem pouco, porque pensa assim, vou dar um exemplo, um jogo grande, ele costuma ter um estúdio próprio, né? Então ele contrata estúdios como o meu para fazer coisas
tarefas em massa, assim, sabe? Então essas ilustrações grandes que levam tem semanas e semanas para serem feitas, geralmente acabam sendo feitas dentro do próprio estúdio, né? Então não é uma demanda que a gente tem muito, apesar de acontecer, né? Ocorre da gente fazer, mas não é uma coisa que a gente faz tanto. Então até fica a dica aí, quem tem vontade, né, de trabalhar num estúdio tipo esses assim de outsourcing e tal, que tem bastante, né? Eu diria que se você quer trabalhar com jogo aqui, o único caminho assim é você entrar num estúdio desse, sabe? Tipo, você não vai conseguir entrar num estúdio que produz seus jogos, estúdios grandes, né? Como todo mundo conhece, assim de cara, né? Então, ilustração não é uma coisa que vem muito de trabalho. Eu acho que ilustração é mais fácil você conseguir trabalhar com ilustração como freela do que numa empresa de outsourcing para jogos, assim. Eu acredito que a gente estava conversando semana passada lá com o Wilton, e antes você conseguia entrar para fazer ilustração em esses trabalhos para empresas pequenas, pessoas físicas. Aí depois você passava para empresas um pouco maiores, né? E aí você ia subindo uma escadinha Sim. normalmente, né? Eu acredito que com a inteligência artificial, esses primeiros degraus Já nem existe mais. não existe. Não. Não vamos nem entrar na inteligência artificial. Se você pegar, eu lá no começo, lá atrás, eu fazia logo. Criava bastante logo, criava mascote lá Sim. atrás. Hoje em dia não aparece mais nada disso pra mim. Por quê? O cara ele tem o Canva e Sim. outros programas aí, né? Que ele consegue montar o cartão de visita, a identidade visual dele. Se ele é uma empresa menor que não tá ainda para investir, né? Nisso, ele vai fazer ali a identidade visual dele, o logo, ele vai fazer o personagem dele, o mascote, tudo na inteligência artificial. Então, esses trabalhos menores que eu tinha, agora eu não existe. não tenho mais. Então, cara, você vê, hoje, o cara, ele vai ter que estudar muito mais para conseguir entrar no mercado de trabalho, para conseguir trabalhar com desenho. E detalhe, a família, 99% não vai ter essa paciência. Sim. Cara, é um mercado. Porque o cara, se difícil. o cara ele estuda 6 anos para fazer medicina, a família banca ele 6 anos e não fala nada. Sim. Não, filho, estuda que daqui 6 anos você vai ser médico. 6 anos, eu diria que é o mínimo do mínimo do mínimo para você formar um artista. Um artista assim. Você tem curso, mas o curso em tal lugar é de 1 ano, 2 anos. Meu, você vai sair com o básico do básico do básico, dificilmente você vai conseguir trabalhar. Tem que ser na minha opinião, você vai precisar ir de 4 a 6 anos se dedicando muito para você conseguir chegar no nível legal. E aí a família não tem essa paciência, porque fala, pô, ele tá aqui 6 anos estudando e... Cara, o problema também é que assim, igual, vamos falar isso, vamos supor, né? 5 anos, 5 anos para ficar mais fácil. Mas 5 anos estudando o quê, entendeu? Tem isso. Até o cara se achar. Porque, assim, eu vou dizer por mim, né? Eu sempre gostei de desenhar. Como eu falei, né? Eu trabalhei 10 anos numa universidade. Lá a gente fazia material gráfico para as aulas online, né? Então eu fazia de tudo lá. Fazia animação, ilustração, qualquer coisa que o professor precisasse, a gente fazia. E existe um abismo gigantesco, assim, entre o que você considera um desenho bom do que realmente é um desenho bom. Exato. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara entra... eu acabei a escola ali, eu vou entrar numa faculdade agora, e o cara desenhando lá, todo dia. Desenhando. Cara, você só vai ter noção do que é um desenho comercial, assim, que as pessoas aceitam, quando você entrar lá na empresa, cara. E digo porque, tipo, quando eu migrei, quando eu saí dessa universidade e fui para um trabalho onde é 100% arte, cara, eu cheguei lá e eu vi que, assim, eu não sabia fazer nada. E ver assim, tipo, eu já tava com
podemos dizer que eu estava com uns 10 anos ali, mais ou menos na área, porque eu fazia desenho, mas não fazia só isso, né? Eu fazia outras coisas também. Fora os anos que eu desenhava, tipo, por querer, né? Ficava lá na faculdade, no meio da aula lá desenhando. Mas quando eu entrei num lugar onde eu era pago de fato pra desenhar, pra fazer aquilo, cara, eu vi que assim, não sabia nada, entendeu? E não é uma coisa que você vai conseguir aprender num curso, sabe? Tipo, você tem que. É porque você tem É muito diferente, curso cara. básico e intermediário. Cursos Sim. avançados são E às, poucos. e às vezes o que de fato é importante é o que você menos dá importância. Você vai fazer, vamos supor, o cara vai fazer um curso lá, aí ele vê que. Ah, vamos lá, né? A primeira etapa você tem que fazer thumbnail. Faz lá 5, 6 thumbnail lá. Aí o cara fica assim, tá, mas cadê a hora que eu vou pintar o negócio? Que hora que É, eu vou desenhar mesmo, pintar? Eu não é. quero fazer isso aqui. Quando você chega lá, você vê que aquilo que é a parte mais chata, vamos dizer assim, né? A parte que vem antes daquela pintura bonita que todo mundo vê, aquilo é muitas vezes o mais importante, né? Porque pro cara chegar naquela pintura que tá lá linda, maravilhosa, ele já fez 5, 6 etapas antes, que quando ele chega ali já tá praticamente pronto. Ali é um trabalho de polimento que você pega e fica polindo e polindo e polindo aquela imagem até chegar, mas ela já tá toda resolvida antes. Então, muitas vezes, digo assim, por mim, né? Quando eu tava trabalhando na universidade e eu fazia meu portfólio lá, eu fazia muito meu portfólio, tipo, focando na imagem final, né? Então, fazia um desenho e eu só postava lá quando eu tava pronto, pintado já, eu colocava aquela imagenzona lá que na minha cabeça tava, meu Linda. Deus, maravilhosa. E hoje eu vejo assim, trabalhando esse tempo que eu tô na indústria mesmo, eu vejo que aquela imagem final é o que menos importa, sabe? O que mais importa, ainda mais com a IA hoje em dia, que o cara pega uma imagem lá toda torta, joga na IA e ela faz um negócio tipo perfeito assim. O produto final muitas vezes não importa, o que importa é como você chegou lá, né? O processo que você fez para chegar lá e se o seu processo ele é bem bem fundamentado, assim, se você entende dos fundamentos, dos princípios ali de como chegar naquela imagem final, isso importa mais do que a imagem final, né? Sim. E é uma coisa que a gente vai fazer um curso, a gente não dá importância. A Não. gente para, skip, skip. Vamos direto para aula 7, né? Que é Exato. onde a coisa começa a engrenar, né? E se você vai no presencial também, é uma parte que você não quer participar, você não Sim. dá muito valor na aula. Ah, isso aqui, o professor tá passando isso aqui porque ele quer, vamos dizer assim, encher linguiça. Exatamente. A gente não dá valor. É. Eu tomei esse choque de realidade quando o primeiro teste que eu vou fazer foi para colorista. Não sei se você vai lembrar, se o pessoal que tá assistindo aí, alguém lembra, das Havaianas de pau, você lembra? Nossa, lembro. Eu fui fazer um teste pro estúdio que fazia as Havaianas de pau, fazia o teste colorista. Quando eu cheguei lá, que eu vi porque pra mim colorir era colorir, Uhum. sabe? É, Aqui, pintar. acho que fica legal azul aqui, Sim, azul. exato. Ali. Acho que aqui fica legal, é um tom de pele, tom de pele. Exato. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a olhar os caras fazendo teste do meu lado, Cara, falei, você tá maluco? Eu comecei a olhar o bizarro. desenho, o trabalho dos caras no estúdio. Tanto que, meu, eu nem consegui terminar o teste. Eu nem tinha terminado o teste. O cara do estúdio falou: Meu, me desculpa. Não vai rolar. Meu, mas nem termina, cara. É. Ele falou desse jeito. E ele nem foi mal educado, nada. Ele falou: Cara, nem termina. Vai estudar tal. Eu lembro que eu saí, nossa, arrasado, né? Triste, né? Arrasado, triste, porque falei: Nossa, Ainda mais porque a gente acha que a gente tá bom, né? é. Tipo, tipo assim, por exemplo, E é engraçado que na minha turma, na minha sala, na época eu estudava na Quanta também. Aham. Na minha época, eu me considerava, e alguns dos meus colegas de sala falavam que eu era um dos melhorzinhos ali. Sim, sim. Então você fala, pô, se na turma de que tá estudando desenho eu sou o Sim. melhorzinho, eu vou chegar lá. Meu, Vou arrasar. Mas é porque a gente, geralmente, a gente. É o mesmo exemplo da sala de aula, né? Geralmente você tá num ambiente em que tem você, ou no máximo mais um que desenha, né? Então,
naquele meio ali, naquela bolha, você pode até realmente ser muito bom, entendeu? Eu tenho certeza que, tipo, em algumas bolhas ali, na minha casa, eu sou muito bom. Exato. Mas quando você entra num lugar onde todo mundo. Eu lembro que quando eu entrei lá na empresa, eu falava pra minha esposa assim, falava, meu, tô num lugar onde as pessoas, tipo assim, é meio. Parece meio besta falar assim, mas parece que a galera respirava arte, tá ligado? Os caras estavam. Tinha gente. Eu ficava chocado que, tipo assim, tinha gente que o cara saía, ele desenhava o dia inteiro, ele ia almoçar e no almoço eles estavam fazendo desafio de desenho entre eles, tá ligado? É, não, tem. Tipo assim, é uma galera que é como se você pegasse aquele cara que desenha de toda a sala Aham. e juntasse numa sala só. E aí, Exato. quando você tá naquela outra sala, você já não é mais tudo isso, entendeu? Porque Sim. ali todo mundo sabe o que tá fazendo, né? E eu acho que tem também muito o brasileiro, ele tem um problema de constância, assim, no sentido, como é que eu vou dizer? A gente gosta muito de feriado. A gente tem muito essa cultura do eu mereço Uhum. descansar. Não que a gente não mereça descansar, não é isso que eu Sim, quero dizer. sim. Mas é porque quando você começa, de repente alguém vai assistir isso aqui e vai falar, pô, o cara é mó babaca, né? Mas não é, é que talvez eu não sei explicar, mas você entende isso que eu tô falando? É que você pega lá por exemplo, no Japão, na China, na Uhum. Coreia, nos Estados A Unidos, cultura é a diferente, né? cultura é diferente. Os caras, o Kim Jong-gi veio aqui em Curitiba, os caras falou que ele, esperando a comida japonesa chegar, né? Tava Ele desenhando. tava desenhando. Aí ele levantou pra ir no banheiro, os caras falou que ele pegou o sketchzinho dele, a Uhum. canetinha, e foi com o caderninho pro banheiro. Isso pra nós brasileiros é assim, é É, inconcebível, é o fim sim, do sim. mundo. Eu tinha uma aluna que ela começou, ela não desenhava nada. Ela não desenhava nada. E essa minha aluna, ela, o pai dela falou pra ela que ela podia ficar um ano se dedicando. E ela ficou um ano, ela desenhava muito, assim. Ela estudava, ela não só ficava desenhando, ela estudava. Tudo que eu passava pra ela, ela estudava. E eu lembro que em 3, 4 meses, o desenho Evoluiu muito, né? evoluiu muito. Só que olha que loucura. Foi 6 meses, mais outra, uma evolução. Aí ela saiu do curso, desenhando bem, e eu fui entrar esses dias atrás. Não sei o que aconteceu, que eu trombei com ela na internet, né? Falei, nossa, isso aqui não é minha aluna? E eu fui ver lá. E o desenho dela não evoluiu. Parou, Tipo, né? chegou ali. Eu vejo que tem muita gente que chega no final do básico, aquela passagem entre o básico e o intermediário, e, meu, estaciona Sim. ali. É que muitas vezes, eu não sei se é o caso, né? Mas muitas vezes a pessoa também não sabe aonde evoluir, né? Falta Sim. ali uma mentoria, alguém E pra posta auxiliar, um né? monte de like, todo mundo elogiando e Então, tal. cara, rede social é É complicada por isso demais, que cara. até o Wilton falou semana passada sabe o que você tem que fazer? Levar seu portfólio para avaliação. É o Uhum. primeiro choque de realidade, né? Sim. Pegar teu portfório e levar numa empresa, igual eu fiz o teste lá na Havaianas de Pau lá, Aham. é pra você saber Sim. que Cara, tem que. eu, se eu tivesse uma empresa que trabalhasse com isso, eu ia pegar as pessoas que querem trabalhar com isso e ia deixar o cara ficar lá um dia. Só pra ele sentir, assim, como é o Meu, nível do, porque, sabe, às vezes você vem desse ambiente em que e, tipo, isso é muito comum, sabe? Você vem desse ambiente onde você acha que você tá preparado. é, E aí você cai, igual eu, assim, né? Eu tive uma sorte de mercado, assim, porque eu decidi sair da empresa que eu trabalhava e procurar outra oportunidade. Quando a pandemia tava. Já tinha passado o pico da pandemia, assim, a gente já tava. Eu, por exemplo, já estava trabalhando presencialmente, mas ainda tava a pandemia, mas tava mais tranquilo ali. E depois eu fui saber que esse foi um momento em que empresas que eram terceirizadas, né, os outsourcings para jogos, eles deram um boom gigante, assim. Não só essas empresas, mas em jogo em geral deu um boom nessa época, porque o pessoal ficava em casa e aí o pessoal procurava muito jogo, principalmente jogo barato, jogo de celular, esses
joguinho de ficar juntando pecinhas, né? Então essas empresas cresceram muito porque chegou uma demanda absurda, a galera toda em casa querendo jogar, então a gente precisa produzir jogo, 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 jogo. Então nessa eu entrei. Tipo, Hum. obviamente que, né, assim, também não É, posso desmerecer o meu lado porque lógico. eu, É eu- oportunidade, mas você está exato, preparado, né? eu tava tentando, então tipo, eu ficava lá no meu trabalho, nesse modo aí que a gente tá falando, tipo assim, eu tava trabalhando, na hora do almoço eu tava desenhando, chegava em casa, tava desenhando, construindo um portfólio, mas sem saber o que eu tava tentando construir, porque eu não sabia o que eu precisava para entrar, eu não sabia o que eu tinha uma empresa que eu gostava. Eu sempre vi trabalhos deles no LinkedIn e tal. Eu falava assim, cara, quero entrar aqui. Até eu lembro que eu fui num post deles no LinkedIn e falei, nossa, meu, um dia eu vou trabalhar aí. Comentei assim, mas tipo, em tom de brincadeira, né? E então eu sabia que eu queria entrar lá. Mas eu não sabia o que uma pessoa precisava entregar para entrar lá. Então eu falei, cara, vou começar, eu vou até fica de dica aí, né? Eu entrei no LinkedIn, vi todas as pessoas que trabalhavam lá, comecei a ver o que os caras tinham no portfólio. E aí comecei a fazer coisas parecidas com o que eles tinham. Só que assim, sem saber de nada. Tipo, fazia lá, fazer um desenho de um personagem aqui, vou fazer um cenário, vou fazer, sei lá. Fui jogando lá. E aí, tipo, apliquei pra entrar. E aí eu dei essa sorte, que eu não sabia na época, eu fui saber depois, né? Dei essa sorte do mercado tá crescendo, um monte de gente entrando na empresa. E aí consegui entrar, fiz um teste lá que foi, tipo, que já era um pouco difícil pra mim no momento que eu tava, porque tinha aquela parte de pintar, de renderizar, que nunca foi o meu forte, né? Eu sempre gostei mais daquele desenho com linha e a finalização, a pintura bem simples, assim, né? Nunca, o render mesmo, o polimento, nunca foi uma coisa que eu gostei muito. Mas fiz lá, entrei e falei, nossa, tô abalando. Aí no primeiro dia me colocaram num projeto, cara, que era um jogo assim. Aliás, essa é outra visão que eu não tinha, né? Que quando você pensa em trabalhar numa empresa de jogos, você pensa já direto naqueles jogos, tipo, gigantes, né? Enquanto que, tipo, sei lá, 90% do trabalho numa empresa dessas é jogos que você nunca ouviu falar na É, vida, é, tá ligado? é igual o cara que faz direito, né? E acho que ele vai entrar no. Meu irmão fez direito, né? É. E eu acho, e a gente conversava assim, e ele tinha a visão, não, eu quero entrar em escritório X, Vai escritório sim, Y. vai. E aí você começa, tipo, sabe? Não. Aí entrei num jogo assim, cara, que eu nunca vi falar na vida. Até uma das políticas que a gente tem lá, né? Não é política, mas assim, um dos costumes que a gente tem, a gente baixa o jogo, né? Pra ver como que o jogo funciona, como são as coisas lá dentro e tal. E aí eu falei, cara, será que isso aqui tem na loja mesmo? Eu nunca vi isso aqui, né? E aí, beleza, eu baixei o jogo lá, olhei e tal, aí olhei mais ou menos os documentos que já tinham e tal. Outra coisa também que pelo menos na minha área, é boa parte do trabalho e nenhum curso vai te ensinar a fazer isso, que é essa parte de documentação, sabe? Tipo, é mais ou menos o seguinte, pensa que você trabalha num setor que faz animação de um desenho, né? Não é só um cara que faz todos os desenhos, é uma equipe que faz o mesmo desenho, né? Sei lá, 20 pessoas fazendo o mesmo personagem. Então você tem uma documentação extensa de como desenhar aquele cara. Você não pode desenhar, sei lá, um personagem famoso de qualquer jeito. Ele tem regras, né? Então isso é uma grande parcela do nosso trabalho também, é fazer essa parte da documentação. Então eu cheguei lá, li a documentação, vi tudo, as imagens lá. Quando eu entrei no primeiro meeting lá com a galera, na época era só brasileiro, né? E aí os caras começaram a mostrar, não, então eu tô trabalhando nisso, tô trabalhando naquilo, e eu fiquei assim, caraca, cara, tô foda, tô ferrado aqui, meu. Já era. Eu lembro que uns meses depois eu tive uma reunião. Aí eu fui trocando de projeto, né? Tive uma reunião com a minha gerente lá e eu falei assim, ela falou assim: "Ah, tem algum projeto que você gosta mais ou algum que você". Eu falei: "Nossa, aquele ali eu não quero nem chegar perto. Se você puder não me pôr naquele, eu tô bem". Porque eu sabia, assim, na minha cabeça a galera que tava ali era tipo
Deus, assim, sabe? E hoje eu vejo assim que não, a galera realmente era boa, mas na verdade era eu que tava completamente despreparado, sabe? Tipo, eu entrei, eu tive umas. Eu tava me preparando, aproveitei uma maré boa ali do mercado, consegui entrar e aí tive que correr atrás. E, cara, o correr atrás é bem difícil, porque aí entra aquele lance da rotina que a gente tava falando. É, você tem que trabalhar e parar de trabalhar e trabalhar de novo, né? Sim. Eu Então, acho que essa parada da oportunidade, isso é muito legal que você falou, porque é, se eu fosse fazer hoje o teste de colorista que eu fiz lá da Havaiana de Pau lá atrás, se eu fosse fazer hoje, eu tenho quase certeza que eu passaria. Então você vê como que a oportunidade parece que meio que a estação de metrô, não parece? sim. Parece que o metrô ele passa de tempo em tempo, ele passa. E aí só que só entra se você Você tem que tiver, estar lá pra pegar o você tem que metrô, estar né? lá, mas você tem que tá preparado para Sim, entrar, sim. né? Então é meio que assim, às vezes a oportunidade aparece e você não tá preparado. Sim. E às vezes você tá preparado e a oportunidade você tem que esperar o tempo dela aparecer. E às vezes você não quer esperar, aí você pega e faz o quê? Eu sou muito assim. Ah, tá demorando demais esse aqui, eu vou para outro. Ah, tá demorando demais esse daqui, eu vou para outro, né? É. E enquanto que justamente a constância naquilo ali que vai te trazer o resultado, né? E a Sim. gente, tipo, a gente nessa ansiedade de conseguir a coisa, a gente acaba meio que se sabotando nesses processos aí. E fala para mim agora, a gente falou o que é ilustração, agora fala o que que é um character designer, né? Ixi, Fala o que que é um concept artist, né? Porque é, eu tenho o concept artist, né? Que é o artista conceitual, e tem o character designer, que é criação de personagens, né? personagem. É, assim, falando de forma bem simplificada, é mais ou menos assim, o character design, ele faz o design do personagem. Eu lembro quando eu era criança, eu falava character designer. Era pequeno, eu comprei alguma revista no interior lá. Cara, mas isso aí Aí lá no interior não tinha não tem internet essa. e tal, era character designer. É, ixi. Eu tô lá agora que eu tô trabalhando com os gringos lá, filho, eu falo cada coisa errada lá que... Eu até quando eu vou falar uma coisa, eu já falo assim, pessoal, desculpa pelo inglês aí, eu sei que não é lá muito bom, eu vou tentar me explicar aqui, mas é de boa. Mas enfim, então o que eu entendo é que assim, o character design ele faz o personagem, ele, ele trabalha com o design do personagem. Enquanto que o concept, ele é mais abrangente, né? Ele pode ser concept de qualquer coisa. Pode ser concept, tipo, que tem a ver com o personagem, pode ser um concept de skin, é, de pedra, né? De cenário, de qualquer coisa. Então, o concept, concept arts, ele é mais abrangente, né? Eu vi um cara que isso deu um estralo na minha mente que quando eu tava começando a pesquisar, e aí eu entrei no LinkedIn e tinha um cara que ele era especialista em arma, Ah, sim. Mas né? tem muito. Cara, ele só fazia arma. Cara, eu trabalhava com um cara. E ele trabalhava muito, cara. Cara, eu trabalhava com um cara que lá na universidade, que não sei se isso aqui talvez chegue nele um dia, não sei. Mas o cara, ele é fissurado na arma, mano. Ele desenhava assim todo dia e desenhava assim, tipo, eu lembro que uma vez eu precisei desenhar uma arma. Eu não lembro se era projeto pessoal ou se era alguma coisa do trabalho. E aí eu fiz lá minha arminha lá todo feliz lá, fui mostrar pra ele, ele não, porque aqui o gatilho faz isso, né? Tipo assim, o cara sabia a mecânica da coisa. Ah, meu, tem uma galera, tem uma galera muito especializada em algumas coisas, né? Tipo, eu acho que a maioria do pessoal é meio generalista, assim, principalmente brasileiro. Tipo, eu mesmo, quando eu entrei lá na empresa, eu fazia de tudo, eu sabia fazer um pouco de cada coisa. É, até acho que isso me ajudou a me manter lá dentro, porque já entrei em projeto que precisava de design, de logo, de cenário, de animação, de vetor, porque a galera que trabalha com desenho, com ilustração, faz muito aquela ilustração bitmap, assim, né? Photoshop lá e tal. Mas tem o lado do vetor também, que pouca gente faz ali no Illustrator, então o fato de eu saber me ajudou bastante. Mas
tem também uma galera que, assim, o cara faz de tudo um pouco, mas ele é o especialista daquilo ali. E tem o seu valor também. É, a gente tem projeto lá, se o projeto chega, é um projeto que chega, tem algum tipo de animal, tem o cara que gosta de fazer criatura. Aquele cara, ele já tem uma cadeira gravada lá pra ele, ele já vai automaticamente pra lá. Tem prioridade, né? Sim. Então, chegou um projeto que envolve animação. Então, se você tiver um mínimo que seja de uma noção de pipeline de animação, você já vai pra lá também. Então, eu diria que é bom você saber um pouco de tudo, mas é legal também você ter um caminho assim que Será você que não é domina, sabe? mais fácil, de repente, você se especializar, que nem esse seu amigo aí em arma, ou em animais, né? Você se especializar mesmo. Será que de repente não é mais fácil você entrar no mercado? Cara, eu acho que não. Não? Sabe por quê? Te falar assim, eu não sei nem. Eu não, eu acho que. Por via das dúvidas, eu vou dizer que eu não posso falar qual foi o meu teste. Eu acho que não teria problema, mas vamos lá. Mas o meu teste era desenhar uma coisa muito aleatória, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, vamos supor que eu fosse o cara da arma. Eu ia, talvez, acho que o tanto que você foca, sabe aquele o excesso Uhum. nunca é bom, sabe? Você pode gostar. O seu gosto particular é em carro. Pô, eu sei desenhar carro, top. Mas é bom você saber um pouquinho de tudo, porque você nunca sabe. Por exemplo, nessa época que eu tava procurando emprego, eu fiz teste em alguns lugares. E, mano, cada teste era uma coisa. Tinha um teste que era fazer é, concept de Warhammer, Eh, que é tipo um jogo. aham. O outro era desenhar uma maçã. Tipo, não tem nada a ver. Então, se eu não souber um. Você sabe como é que foi o meu teste na Veja, cara? É, Olha que loucura. Chegou o meu teste na Veja, eu cheguei lá. Parece história de maluco, assim. Mas foi desse jeito. Eu cheguei lá, vim fazer o teste para ilustrador na Veja. Juro pra você. Ele falou, tá. Ele pegou sabe aqueles bloquinhos de rascunho? aham. Bloquinho de rascunho rabiscado? Faz aí, né? Ele arrancou uma folha. Atrás tinha até desenho, alguma coisa. Ele arrancou a folha. Ele colocou, ó, eu tenho uma. E eu achei que ele tava inventando. Ó, eu tenho um texto, né, uma reportagem, que vai falar, e na minha cabeça ele tava inventando. Essa reportagem vai falar, porque na época não tinha esse nome, tá? De fake news. Aham. Na época não tinha esse nome, mas era Mas fake sempre news. teve. Sempre teve. Era tipo assim, pessoas que ficavam na internet falando mal de outras pessoas, artistas que falavam mal de outros artistas. E ele falou assim: eu pensei num Pinóquio Hum. digitando na tela de um computador, digitando bem rápido na minha imaginação. E a tela do computador é uma espécie de Facebook, só que ele tá falando mal, ele tá comentando, tipo, falando mal de uma foto que o Homem de Ferro postou. Ou Aham. ele tá falando mal ou tem um outro ali nos comentários, tem outros famosos falando mal da foto que o Homem de Ferro postou. Pensei nisso. Faz aí pra mim agora. Aí, não tem um lápis, não tem nada. Aí ele olhou assim, aí ele tirou umas folhas, umas revistas assim, sabe? Aí ele puxou um lápis. Ô, fulano, tem uma borracha aí? Nossa, cara. Aí o cara trouxe um toquinho de borracha assim, ó. Fechou a sala, ó. Você tem 1 hora aí pra fazer um esboço. Meu, nunca desenhei um Pinóquio na minha vida, cara. Ainda Ai, um cara. Pinóquio digitando no Sim. computador falando mal do Homem de Ferro. Cara, eu fiz um esboço. Sério, ficou horrível. Ficou muito ruim. Eu falei, ó, tá aqui. Falei, reprovado, né? Tentei, né? Cara, Tá bom. não, tá bom. Finaliza ele que vai pra gráfica amanhã. Caraca. Como assim vai pra gráfica? Vai pra gráfica amanhã. Vai pra casa, finaliza, você tá contratado. Cara, é porque editorial é muito louco o Meu, negócio, né, aí eu cara? lembro que eu fiquei até tipo 2, 3 horas da manhã. Até 2 horas da manhã fazendo. Mandei e deu 2, 3 dias, a revista tava na banca. Nossa, tá louco. Meu, um dos motivos de eu ter. O principal motivo de eu ter saído da Veja foi porque ela praticamente faliu, né? Na, Uhum. na época lá, trocou um monte de coisa, um monte de gente foi mandada embora. O cara que me contratou foi mandado embora. E a outra que entrou, ela já tinha os desenhistas
que ela levava, todo projeto que ela fazia, ela levava com ela, né? Então eu meio que fui de escanteio, mas eu também não briguei, sabe quando você Ah, não é brigar, você não insistiu não também. insistir também, entendeu? Pô, tá bom. Pô, pô, deixa eu participar. Não, não insisti por quê? Pô, era loucura, É cara, loucura. todo dia, 2, 3 horas da manhã. Sim, eu nunca trabalhei com isso aí, mas todo mundo que eu já ouvi falar que o mercado de editorial, assim, o negócio é loucura, Não, eu cara. começou a cair meu cabelo, cara. Começou a cair meu cabelo. Eu teve um dia, eu quase chorei e tal, meu, porque era, tipo, muita Sim. pressão. Cara, mas eu acho que. Eu acho que o editorial é pior, mas eu acho que a parte artística, no geral, sofre disso aí de prazo, sabe? Eu acho que o prazo é uma coisa. Porque eu sinto que. Obviamente tem gente que produz muito rápido, né? Tem cara que vai pegar e fazer aquilo lá, vai fazer o Pinóquio que você falou assim, rapidão e vai sair um negócio espetacular. Sim, Mas é uma coisa, é um trabalho que exige um maturamento ali, sabe? Tipo, exato. é tipo, o cara não pode esperar que você sente e faça um Pinóquio perfeito ali, sem referência, sem nada, sabe? Pega aí e faz, tá ligado? É, né, eles acham que... Então, esse é que é o problema, é que muita gente, a maioria das pessoas que vão julgar o seu trabalho, assim, na ponta final, ela não tem o mínimo da noção de como se faz aquilo ali, né? Então o cara acha que é isso, assim, tá fazendo em 5 dias, eu preciso de 4. Não, muda pra 4 aí, pô, não tem problema, o cara dá um jeito. Sim. Só que, tipo, cara, é estressante demais, cara. É muita correria, é Eu lembro que doideira. uma vez eu fiz uma capa pra Veja, né? E olha que doideira. O cara que... Olha o que que eles fizeram. Eles pegaram uma ideia da gringa. Pô, o cara, esse ilustrador famosíssimo fez essa capa pra essa revista muito famosa. Aham. Eu quero que você pegue essa ideia, só que traz para nossa realidade, né? Era alguma coisa com a bandeira da República Federativa do Brasil e tal. Implementar essa ideia da bandeira naquela ideia do cara lá. Só que o cara que fez a capa dessa revista, ele trabalhou nessa capa 3 meses para fazer essa Você capa. teve que fazer em uma semana, Por né? 2 dias. Nossa, é isso aí, cara. Não, mas a ideia já tá pronta já. É só você pegar o que ele fez e É, trazer para cá. cara, e pra você explicar pro cara, é muito mais difícil do que fazer, entendeu? Exato, exato. É Então muito acaba difícil. ficando por isso aí mesmo, sabe? 2 dias, né? Eu lembro que foi terrível. Cara, é terrível, meu. Esse lance de prazo é uma coisa muito difícil. E muitas vezes você não vai ter como questionar, entendeu? Você tem que se adaptar. E eu acho engraçado, assim, Aceita que dói menos. falando da minha parte ali, o que eu vivo todo dia, é que assim, cada vez mais eu percebo que a galera quer mais em Em menos menos. tempo. É. E a qualidade é a mesma. Não, qualidade melhor, só que o tempo menor. Tipo, eu tô num projeto lá, eu não sei se já faz uns 6 meses, pelo menos, que na indústria assim, de outsourcing a gente troca muito de projeto. Porque às vezes, geralmente pega projeto pequeno, uma semana de projeto, 2 semanas. Às vezes tem uns projetos que são maiores, então nesse aí eu tô um bom tempo lá. Quando eu entrei, era um projeto, tipo, a gente usava linha, era uma coisa bem mais simples e cartonizada. Agora a gente já tá numa coisa assim, que é tipo um render absurdo, sabe? E o tempo é o mesmo. Se bobear é até menor. Só que a qualidade aumentou muito, entendeu? Mudou completamente. Então, assim, o pessoal, o que eu percebo é que cada vez mais a galera quer mais, ainda mais com o lance da IA. Isso que eu ia Os falar. caras querem mais e mais e mais e É, mais, porque a IA faz em 5 segundos, não é possível que você demore 7 dias pra lógico. fazer. Então, só que o tempo cada vez menor, tá cada vez menor. E aí é uma frustração que eu tenho, assim, até. Eu não sei se você sente isso também, mas eu até tava conversando esses dias com uns amigos ali. É que assim, a gente antes desenhava e o desenhar era uma coisa prazerosa, sabe? Era uma coisa que você sentava ali, pô, vou desenhar ali meu bichinho e era uma diversão, né? Sim. Tem gente que se diverte jogando bola, tinha gente que eu me divertia desenhando meus bichinhos lá. Quando você começa a trabalhar com isso e viver nesse negócio de prazo e tem que entregar e tem que fazer, o desenho para de ser prazeroso, sabe? Muitas vezes, assim, tipo, eu já falei muito pro pessoal lá assim, cara, eu não consigo terminar o meu trabalho e pegar e desenhar de novo. E fazer um desenho. Eu não consigo, cara. Na hora que eu acabo, eu não quero mais ver desenho. Tipo,
não deixou de ser uma coisa assim que, tipo, não, eu ainda gosto, mas não é mais aquela coisa que você fazia quando criança, sabe? Você sentava lá pra desenhar o seu bichinho que você copiava da revista e você ficava assim, nossa, cara, que negócio magnífico. E pra mim, assim, é muito por conta do prazo, sabe? Eu não tenho o tempo de fazer aquilo que eu gosto, sabe? Tipo, do jeito que eu acho que ficaria melhor. Eu tenho que correr, sempre você tem que correr. Quando você tá ali na linha de produção, você tem que correr, você tem que entregar. Tem um cara esperando você entregar o sketch pra ele pintar. Tem um cara esperando você pintar pra ele começar a renderizar e fazendo isso. Cara, e aí perde muito do prazer, assim, sabe? De É que eu fazer. acho que tem também, ô Joe, você pega o artista plástico tradicionalzão lá, o cara que pinta quadro, vou dar um exemplo, o cara que pinta um quadro, que pinta uma aquarela, Uhum. ele tá fazendo o quadro pra ele, do jeito dele, Sim. no tempo dele, e a pessoa, ele vai fazer vários, e a pessoa vai olhar e falar, gostei, quero, e vou comprar. Esse cara é o cara que geralmente, tirando as exceções, tá? Tirando as exceções, esse pra mim, ao meu ver, a maioria, eles não conseguem se manter nesse mercado por causa da questão financeira, ou eles vivem uma situação muito difícil. Eu sei porque eu já estive nesse, Ou nesse você é muito mercado. grande, né? É, Se você é. você é muito Aí grande, esquece. muito bom, muito O cara faz grande, uma por ano e já paga tudo e já. já era, entendeu? Só que aí quando você vai pro mercado, ou você tem o cara que ele, de repente, ele até faz quadrinhos, mas ele chegou num ponto que ele faz quadrinho para ele e as pessoas compram. Uhum. Ele faz ilustração para ele, só que ele tá tão grande. Eu conheço um cara que ele faz uns dragão, uns minotauro fortão, um cara muito bom. E ele só faz isso aí, o cara vive disso e Sim, ganha uma grana violenta. Ou o cara, ele alcançou isso aí, chegou nesse nível que é difícil, é difícil. demora anos, você tem que ter uma série de combinação para chegar nesse nível, né? E de tempo investido. Ou você tem o outro lado que é o mercado, e no mercado você não desenha o que você quer, não é do jeito que você quer, não é as cores que você quer, não é a posição que você... Desapega, nada desapega. do jeito que você quer. Então, isso gera uma, Sim. uma, uma E sabe frustração, uma né? coisa? É um jeito de falar muito romantizado, assim, mas a arte, eu pelo menos sinto que, assim, a arte é uma coisa que você. É uma coisa que, tipo, sai de você, sabe? Você vai. Eu vou pedir pra você, faz um desenho do fulano. Tem o fulano lá, por que que eu não tiro uma foto do fulano e faço o desenho? Porque o desenho, muitas vezes, vai ser a interpretação sua daquilo. Então, é uma coisa que tem gente até que fala assim, né, que você vai conceber uma arte, né, um desenho. É uma coisa que você põe você ali pra fazer, né? Então, tipo, você tem que ter o prazer, assim, de fazer a coisa e você acaba se apegando àquilo. Então, tipo, às vezes você vai lá e faz o seu carrinho lá, que não pode não estar tão legal, mas é tão. Quando você tá no começo, assim, é tão incrível, né? Você conseguir pensar num carro. Pô, pensei num carrinho assim, vou lá e fiz. Caraca, que legal. E aí, quando vem alguém e, tipo, pega aquele carrinho assim e faz assim, né? Rasga e joga no lixo, e, tipo, cara, fere muito, sabe? E por isso que, tipo assim, quando. Pelo menos no segmento que eu tô assim, cara, você tem que desapegar 100% do que você tá fazendo, cara. Você tem que entender o seu desenho como um produto que não é nada além disso. É um produto ali que o cara vai chegar e vai detonar ou gostar e é isso, bola pra frente. Não é sobre você, é sobre Que tá na o que cabeça da você tá pessoa. fazendo, O né? que você tá Tipo, fazendo tá na cabeça da pessoa. Uma vez eu cheguei pra. Eu ia desistir de desenhar. No primeiro curso de desenho que eu fiz, eu tava pensando em desistir de desenhar, porque alguma pessoa da minha família chegou pra mim e falou: Olha, viver de arte é muito difícil. Você vai passar necessidade, vai passar fome, né? Assim, pô, você vai ver sua família querer um negócio, não vai poder. Sabe? É muito difícil de viver de arte no Brasil. E aquilo me desanimou de tal forma, me deu uma desanimada. E eu fui, tipo assim, eu fui no curso de desenho
E eu fui meio que na intenção, tipo assim, acho que vai ser minha última aula. Inclusive, esse professor lá de Tatuí, ele tá fazendo uma exposição lá em Tatuí agora, chama Rafael Sangrador. Ele tá fazendo uma exposição de uns quadros lá no Conservatório de Tatuí. Até queria ir, mas correria demais. E aí eu cheguei nesse dia e ele percebeu que eu tava desanimado, porque eu sempre fui muito alegre, extrovertido, e ele viu que eu tava meio chateadão assim. O que que você tem e tal? Eu lembro que ele comprou um bolo. Vamos comer um bolo e tal. O que foi? Eu falei, aconteceu isso. Eu tô repensando se o que eu vou fazer da minha vida, tudo, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, não, se você quer viver de arte, é possível. Mas você tem que entender que não é o que você desenha, é pra quem você desenha, como você desenha. Aí ele começou a falar, ele começou a explicar. Ele falou, ó, eu tenho uma vida muito boa, mas eu aceitei que aquilo que você falou, não é sobre mim, é sobre o que o outro quer. Né? Uma coisa é você criar pra você, e outra coisa é você criar para outra pessoa, porque ela vai te pagar por aquilo. Então, se você aceitar isso, aí você vai se dar bem. Sim. Senão... tipo, você não é mais o cara que faz um desenho pra você. Agora você é um cara que resolve problemas. Então, tipo, a pessoa chega pra você com um problema e a sua função é resolver o problema, não é fazer um desenho bonito, nada do tipo. É resolver o problema que o cara tem, entendeu? Entendi. E pra gente finalizar aqui, você tem algum projeto, assim, pessoal, que você tem, tá na sua cabeça aí, que você tem vontade de fazer? Cara, eu já comecei vários e vários projetos, nunca terminei nenhum. O mais recente, assim, que eu tô trabalhando, ainda não desisti por completo, tá quase morrendo, mas ainda Ele tá nos aparelhos. Tá respirando por aparelhos. Eu comecei a fazer um jogo, eu e mais 2 amigos ali. Tem até no meu Instagram, depois se o pessoal entrar lá pra ver, eu tava tentando, né, postar uns progressos, assim. Só que, cara, dá muito trabalho, velho. Nossa, fazer um jogo é complicado, cara. Mas, assim, tava sendo legal. Pode falar. Não, inclusive eu lembrei agora que eu te dei uma ideia, uns anos atrás eu te dei uma ideia. O quê? E olha só, falei pra você, Joe, vamos fazer um jogo de cartas com os personagens bíblicos, como se os personagens bíblicos tivessem superpoderes. Você falou, não, Rapaz, que não tal, lembro disso que não não. sei que, não. Pô, mas tudo você quer envolver a Bíblia e tal, não sei o Eu que. falei, Foi. ixi. Deixa eu te falar, sabe o que eu vi esses dias? Roubaram sua ideia, tá vendo? Roubaram a minha ideia. Eu tive essa ideia há anos atrás. E saiu agora um jogo de carta com os personagens bíblicos com superpoderes e você, Joe, não quis fazer comigo. Era pra gente estar milionário. Quero deixar registrado nesse vídeo. Viu, Rodrigo? Era pra gente estar milionário. E ele não quis fazer comigo. Vai ser a decepção da minha vida, né? Vai estar escrito na minha lápide, assim. Não quis fazer o jogo não de quis carta. ser rico, né? Ai, cara. Eu tive várias ideias, meu. Pra encerrar, tive uma ideia também quando eu era moleque. Eu fiz um desenho do Homem-Aranha que ele usava calça jeans e uma luva cortada aqui e uma mochilinha de teia e não tinha. Ele era um Homem-Aranha e tal, e eu pensei nisso aí. Passou muitos anos, cara, saiu uma revista em quadrinho que ele usava cara, o Homem-Aranha. Tem alguém roubando suas ideias, cara. Tem alguém que tá pegando todas as minhas ideias. Toma cuidado. Joe, muito legal esse papo com você. Gostei demais, desenrolou muito legal. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado vir aqui. Esse nosso segundo podcast aí. Brigadão. Seu Instagram, pessoal quiser te achar. @jonatas.agnello. É meio difícil de falar, mas vai estar aí Eu vou pôr na descrição aí. Não tá muito bem atualizado, mas a gente Sei posta quando dá, gente. Sei como é. Tenha paciência. Pô, obrigado, Joe. Gostei muito. Quero também aproveitar aqui para novamente agradecer os patrocinadores, porque se não fosse por eles, esse projeto não tinha saído do papel. Eu sou muito, muito, muito grato ao Colégio Edificando Gerações, que acreditou no projeto. Um colégio, para quem quiser conhecer, um colégio aqui da Zona Norte de São Paulo, um colégio cristão, colégio com valores cristãos, com uma cosmovisão maravilhosa, sabe? Gente, ali a gente tem a oportunidade de estar
mostrando para os jovens um outro mundo. Totalmente um mundo do bem, assim, sabe? Mesmo ensinando valores e mudando vidas mesmo, sabe? Legal. E é muito bacana. Colégio Edificando Gerações, o estúdio de tatuagem, né, do Fernandinho Tatu. É um estúdio de tatuagem na Zona Norte de São Paulo, também patrocinador aqui do nosso podcast. Você que tem vontade de fazer uma tatuagem aí, um estúdio sério, cara que já é meu aluno de desenho, né? Então ele estuda desenho há muitos anos, um cara dedicado demais. E, por fim, também o pessoal aí da maismaker.com.br, né, da Duobit, que fornece material de maker para escolas e pessoas físicas. Você que gosta de engenharia, de montar coisa, de fazer esses projetos maker, eu amo. É muito legal, entra lá, maismaker.com.br, todos os patrocinadores vai ter ali o QR Code na tela. Top. Tá bom? É isso aí. Quer mandar um recadinho aí pra alguém, pessoal que tá começando? Dá um tchau. Aí, chefe, deixa eu pensar. Galera, dá pra viver de Tem arte. que você ia falar, dá tempo de mudar. Não, eu pensei, eu ia Dá falar tempo uma de coisa... mudar de ideia, Eu né? ia falar nunca desista, mas é muito clichê. Não, pessoal, dá sim. Vamos fortalecer esse mercado aí que vai dar bom pra gente. Não desistam. Aí sim. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu, gente. Tchau.